Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero meditar com os irmãos um texto da palavra de Deus que está em 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu vou ler com o versículo 3 em diante. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Vou repetir. Jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu pudesse dar um título, um tema a essa palavra, eu daria o tema: crescendo para serem frutíferos. Que texto rico! O versículo 3, o apóstolo Pedro nos diz que o poder de Deus, o dunamis, a energia, o poder divino, o poder que está acima de todo entendimento ou poder humano. Pedro está dizendo que esse poder opera em nós e através deste poder ele nos capacita, nos dá condição de viver uma vida plena e uma vida de temor. Piedade é uma vida de temor a Deus, por causa deste poder. E que este poder, o versículo 4 ele diz, que nos faz participante da natureza divina por causa da vida eterna. Este poder nos livrou e nos livra da corrupção, da cobiça, das coisas deste mundo, que conduz o homem à perdição eterna. Esse poder nos capacita e nos dá condição de falar não ao pecado e sim a Deus, a viver uma vida reta diante de Deus. Porém, o apóstolo Pedro, o versículo 5, ele fala sobre empenhar-se ou aplicar a diligência, se esforçar, se dedicar. Então, primeiro eu preciso entender que a semente foi plantada no meu coração, no seu coração, que é uma terra boa. A semente foi plantada do reino de Deus. Mas eu preciso investir aí. Eu preciso investir. O desejo de Pedro, no versículo 2, é que fosse multiplicada graça e paz. Como? Através do conhecimento.
mais e mais conhecimento de Cristo, conhecimento das profundezas de Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu me aprofundo, mais eu cresço, mais eu estou investindo. E é interessante isso, porque os puritanos, eles tinham o costume de colocar em suas casas o mesmo piso que havia na igreja, eles colocavam em suas casas, para se lembrarem que a sua casa era uma extensão da igreja. E nesses dias que estamos vivendo, que não podemos nos reunir no templo, olha que coisa gloriosa. Se nós conseguíssemos aplicar, nos dedicar às coisas de Deus, conforme fazíamos na igreja ou deveríamos fazer. Orar, oro em casa agora. Meditar na palavra agora. Me esforçar, me dedicar numa vida com Deus. Eu tenho a oportunidade agora. E olha que interessante. O versículo de número 5, que fala por isso mesmo. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então, eu tenho fé. Eu creio já na pessoa de Cristo. Eu já tenho fé. Só que Pedro está dizendo, agora vocês vão ter que se empenhar. Empenhar para quê? Vocês vão ter que empenhar agora a sua fé. Você vai ter que acrescentar a sua fé a virtude. Que virtude é essa? É uma conduta virtuosa de pensamento, uma bondade moral, um comportamento. Acrescente a virtude, que é uma conduta de vida. Acrescenta essa virtude à sua fé. Agora você vai viver o que você prega. Você vai colocar em prática a palavra de Deus. Colocar na sua vida. Ele continua o texto. E a virtude, o conhecimento. Então, além da virtude que você vai acrescentar à sua fé, você vai acrescentar também conhecimento. Conhecimento quer dizer conhecer as profundezas. Gnoses, conhecimento profundo. Mas para isso acontecer, é necessário eu me dedicar. Só tem uma pessoa que tem poder para penetrar as profundezas de Deus e trazer o que está lá dentro, em oculto, e me revelar através das Escrituras. Pessoa do Espírito Santo. Se eu estiver me alimentando da palavra e estiver ligado em oração a Ele, Ele me revelará coisas que estão ocultas aos olhos natural, através das Santas Escrituras. Então eu tenho que acrescentar, e isso vai vir de mim. É da minha diligência, a minha dedicação. Eu me esforçar a virtude, que é o comportamento. Eu me esforçar a acrescentar à minha fé conhecimento. Eu preciso. O texto continua dizendo. E o conhecimento, o domínio próprio. O meu domínio próprio, o meu autocontrole, a minha continência. Então agora eu preciso me dedicar a me controlar, ter o domínio próprio. E não adianta eu falar que eu não consigo, porque o poder de Deus está sobre mim, eu tenho condição de me controlar. Você que está ouvindo, que diz que tem um temperamento, que estoura, que faz e acontece, isso não é comportamento de crente. Domínio próprio. Você tem que se dedicar a isso. Fechar mais a boca e deixar Deus trabalhar a seu favor. Pare de lutar com as próprias mãos contra pessoas que não são seus inimigos. Tenha domínio próprio. Controle-se.
Controle-se em todas as áreas da sua vida. Controle-se. O poder de Deus está sobre você. Se você não está conseguindo se controlar, está faltando conhecimento, está faltando virtude, está faltando o poder de Deus. Busque o poder de Deus através da oração. Ore ao Senhor. Senhor, onde está o seu poder em minha vida que excede todo o entendimento? Eu preciso de domínio próprio. O texto continua dizendo, além da virtude, do conhecimento, do domínio próprio que você vai acrescentar à sua fé, acrescente também à sua fé a perseverança. O que é perseverança? Eu não desisto. Uma viva esperança. Persevere. O que é perseverar? Eu não desisto. Eu continuo. Eu sigo. É o que se diz da paciência de Jó. A paciência de Jó está ligado à perseverança. Ele perseverou. E é interessante que essa palavra é kupomone no grego. E é ligada a respeito às circunstâncias adversas da vida. Então todas as circunstâncias estão contrárias a mim. Mas eu persevero. Eu continuo no mesmo lugar. Mas o que você está maluco? Continuo no mesmo lugar. Vou perseverar, seja na oração, seja na minha fé, na palavra. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu fico imaginando Ezequias, quando o rei Senaqueribe manda novamente a carta a ele. Fala, agora eu estou caminhando para ir, rapaz. Imagine os conselheiros que ele tinha, imagine as pessoas lá dentro de Jerusalém, do reino do sul, Judá, que iriam falar para ele. Minha família vai morrer por causa de você. Se entregue ao rei da Síria, se entregue a Senaqueribe. Mas ele persevera, crendo no Deus que ele servia. Ele entra no templo, coloca a carta que Senaqueribe mandou diante de Deus. Fala, está aqui, Senhor. Olha a carta que esse homem escreveu. O que aconteceu? O Senhor disse através do profeta Isaías ao rei Ezequias: nenhuma flecha será lançada contra Judá. Nenhum soldado vai se aproximar. Naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo e ele matou 180.000 soldados assírios. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Deus é contigo. Persevere. Acrescente a perseverança à sua fé. Continue orando, perseverando. Deus te dará vitória. Além da perseverança, ele fala da piedade. O que é piedade? É uma vida devocional. É uma vida devocional, uma vida devotada a Deus. Procure a ter planejamento de piedade, planejamento de uma vida com Deus. Tenha um momento seu de orar, momento de ler a palavra, momento de se consagrar, momento de evangelizar. Uma vida de piedade, uma vida reta diante de Deus. Mas para isso, nós precisamos se planejar e não tem desculpa. Não adianta eu falar, meu parente não é crente. Não tem desculpa. Nós podemos se organizar, ter uma vida de piedade, uma vida de reverência, uma vida contínua aos pés de Deus, uma prática, a ponto das pessoas olharem e ver a nossa vida. Uma verdade, como o Billy Graham diz, existem pessoas que nunca terão a oportunidade de ler a Bíblia em suas mãos, mas elas terão a oportunidade de ler a tua vida como palavra de Deus. E muitos serão salvos por causa do seu testemunho. E só naquele dia você saberá. Adicione a piedade
a fraternidade, que é o amor entre os irmãos, a comunhão. Meus irmãos, que essa pandemia não quebre o amor que é o vínculo da perfeição, o amor entre os irmãos, a unidade. Pergunte como seus irmãos estão. Procure saber, ore por eles, ajude, estenda as mãos. É o amor fraternal. Como é bom que os irmãos vivam em comunhão, porque é ali que o Senhor decreta a bênção fraternal. E ao amor fraternal, o amor ágape, que é o amor com obras, o amor sacrificial. Então, todas essas virtudes, elas devem ser adicionadas à minha fé, através da minha vida devocional com Deus. Eu busco isso, eu busco, e eu vou crescendo. Eu vou crescendo e essas virtudes vão se manifestando, conforme eu vou buscando. Versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, olha que interessante, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, se essas qualidades estiverem na sua vida, meu irmão, minha irmã, estiverem na minha vida, isso vai nos tornar frutíferos. Vai fazer com que nós demos resultado para aquilo que Deus espera. Haverá frutas a serem colhidas pelo nosso Deus na tua vida, que será uma árvore frutífera. O texto continua. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se, dedique, que haja diligência, ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Invista mais e mais, para que vocês tenham mais raízes. Vocês já foram chamados. Deus chamou, escolheu vocês. Agora se esforce, empenham-se mais. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Palavra de Deus. Jamais tropeçarão. Invista na tua vida com Deus. Invista na tua vida com o Senhor. Deus te dará vitória. Em nome de Jesus.